Olá, meu nome é Simone de Assis, sou mestre em História formada pela Universidade Federal de São João del Rei, sou pesquisadora cultural e educadora antirracista e estou aqui para a apresentação O Batuque da Caixa Estremeceu, o Congado e a Relação Patrimonial. Essa comunicação ela é uma parceria da rede de historiadoras e historiadores negros, do Portal Gueledés e do Acervo Culting. Sou uma mulher negra, de pele retinta, com cabelo crespo para cima. Eu tenho brincos dourados, batom vermelho, estou vestida com uma blusa listrada em vermelho e branco, uma outra blusa preta. Aos fundos tem uma parede branca com uma cortina meio esverdeada, mas que pela luminosidade está mais branca. Mas antes de começar especificamente, eu peço a licença e a bênção das minhas mais velhas e dos meus mais velhos, assim como dos meus mais novos e das minhas mais novas, conectados com os saberes do Rosário na cosmopercepção congadeira. Pois bem, no texto eu trouxe a ambiência de uma música congadeira entoada pelo Congado e Catopé, São Benedito e São Sebastião, no contexto da Festa do Divino na cidade de São João del Rei, em Minas Gerais, no ano de 2019. Tratava-se de um momento sensível e tenso, atravessado por uma ofensa, e uma experiência racista para com os dançantes da Congada e toda a comunidade negra. Todavia, com a força da canção congadeira, nós podemos perceber medidas de ação afirmativa e de combate desse grupo mediante a legítima demarcação pela territorialidade festiva. E o espaço se tornou aos nossos olhos um momento de educação antirracista. E é sobre esse espaço das festas públicas e da força inventiva de resistência dos grupos culturais negros, das congadas mineiras, que vamos tentar entender no decorrer desse texto. Mas para vocês entenderem um pouquinho melhor do que eu estou falando, do local em que estou falando, ele é ambientado em uma festa que antes da pandemia gerada pela Covid-19, ela desenvolvia mais ou menos uma agenda de 12 dias, tendo a presença de congadas e folias, que são muito fortes aqui no estado de Minas Gerais, mas também tinha todo um outro lado com shows musicais, barraquinhas de quermesses, bingos. Então, toda essa estrutura trazia a organicidade dessa festa do divino. Essa festa ela tinha o último dia, denominado como Dia Maior, que geralmente era no dia do domingo de Pentecostes, que conforme com o calendário litúrgico, ele ocorre 50 dias após a Páscoa. Essa festividade ela é um bem imaterial, reconhecido pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico, o IPHAN, e faz parte desses bens imateriais da cidade de São João del Rei. Mas para a gente trazer algumas chaves de entendimento mais específicos sobre essa relação festiva aqui na cidade, é importante compreender alguns conceitos, como, por exemplo, o local do catolicismo negro, que envolve tanto a devoção, a devoção à pombinha do Divino Espírito Santo, com a presença dos ritos congadeiros. Então, essa tradição dos batuques ao divino, ela é uma prática que nós denominamos como americana e transcultural, e uma tradição que não ocorria só aqui em Minas Gerais ou diferentes regiões do Brasil, mas também em Cuba, nos Estados Unidos, conforme os estudos da Leda Maria Martins nos apontam. Então, falamos de uma prática cultural e religiosa
que provém, né, do século XVIII e XIX e que reinventada, né, ao longo do tempo, conforme cada grupo e localidade que resolve manter essa prática, né, dentro dos seus afazeres culturais. Já a performance que envolve a tecnologia da dança, das rezas e, né, da música, tendo como uma forte demarcação a oralitura corporal da ritualística congadeira, ela nos remete a toda a ambiência ancestral do Reino do Congo, pensando ali na região de Angola, Moçambique, né, e o próprio Congo, da África Centro-Ocidental, desde o século XV. Né, toda uma performance criada por esses povos, mantendo também a tradição com a igreja, mas criando um mecanismo muito próprio e singular para se louvar os santos, né? Muito através dessas danças, desses batuques e dessa transformação que se faz nos ritmos de crenças dentro desse próprio espaço, atrelado principalmente às irmandades do Rosário dos Homens Pretos. Então, quando a gente pensa sobre essas danças, né, e esses batuques do Reginaldo Congo que atravessaram o espaço e o tempo, a gente tem diferentes, né, situações no Brasil em que essas atividades aconteceram. Primeiro, pensando no aspecto do Brasil colônia e imperial, essas manifestações elas foram fomentadas, né, pelos poderes da época. Já depois, no imediato pós-abolição, essas atividades, né, das congadas, elas foram perseguidas, reprimidas pelo Estado, pela igreja, pela polícia. Depois, a gente já teve um outro momento em que, pelos intelectuais da época, né, essas atividades foram consideradas enquanto folclore, trazendo muito ali o foco do mito, né, da democracia racial. E, atualmente, né, essas expressões culturais e religiosas, elas são reconhecidas enquanto patrimônio, né, cultural brasileiro. Temos, por exemplo, as leis e decretos, né, número 3.551, né, /2000, que traz esse reconhecimento enquanto patrimonialização dessas atividades. Temos também a Lei 10.639, de 2003, né, atualizada na Lei 11.645, de 2008, né, que resolvem entender, né, todos esses saberes e epistemologias afro-indígenas, reconhecendo o quanto temos para ensinar e tecer outros Brasis possíveis, em termos de reparação, né, a todo crime, a todo epistemicídio que os nossos povos afro-indígenas sofreram no decorrer, né, do espaço-tempo. E aí, dentro desse contexto, nós entoamos que na perspectiva endógena, né, ou seja, para nós, essas atividades eles são marcos civilizatórios que trazem, né, todo esse saber transnacional que diz muito sobre as insubmissas práticas de resistência da nossa gente negra. E para a gente entender, né, um pouco melhor daquele contexto tenso que eu estava mencionando no início e a própria formação do grupo, eu focalizo, né, um pouco mais, trazendo a experiência das comunidades eclesiais de base lá em São João del Rei, que desde a década dos anos 80, né, no bairro Tijuco, começou a se organizar e pensar, né, um pouco mais politicamente dentro das próprias organizações, né, da igreja, conectada com dois grupos, né, a pastoral afro-brasileira e o outro, os agentes pastorais, né, do negro, que eram grupos, né, que reconheciam o crime da escravização negra, que reconheciam o quanto, né, os poderes da igreja corroborou com algumas práticas de discriminação. Então, ao fazer leituras de si, esses agentes, né, partem para uma reparação ao povo negro, né, e dentro desse sentido formam esses coletivos e começam a pensar uma igreja que seja mais conectada
com os saberes e as vivências, né, da América Latina e se vê como uma igreja mais, né, dentro desse recorte territorializado e não mais tão eurocêntrica e romanizada. Então, dentro desse contexto, né, as pessoas começam a se organizar socialmente, politicamente, dentro desses espaços e formam alguns grupos, né, que teceram ali toda uma rede de associativismo negro, né, como o historiador Jonatas Ribeiro tanto vem nos ensinando sobre esses grupos que vão se formando com esse compromisso de se pensar, criar e construir memórias negras afirmativas, né, dentro dos espaços em que se vivem. Dentro desse sentido, né, vou mencionar rapidamente aqui algumas dessas redes que se formaram na cidade. Primeiro, foi através do grupo, né, de movimento, eles criaram, né, o movimento São Joanense de Cultura Afro-Brasileira, o MOSCAB, no 1987, contou com a participação de um padre, né, congadeiro, um homem negro, que é o padre Raimundo Inácio, que deixou memórias ali muito positivas para esse refazer da Igreja São Joanense. Desse grupo no bairro Tijuco, né, muitos agentes de outras regiões participaram. Então, a gente teve o desmembramento e a formação da Associação de Congados Santa Efigênia, isso já nos anos de 1994, lá no bairro São Geraldo, em outro lugar. Depois desse grupo, né, veio o Grupo de Enculturação Raízes da Terra, liderado pela Dona Vicentina Neves Teixeira, uma das mulheres de voz muito potente lá na cidade de São João del Rei, na luta pela consciência negra. Depois desse grupo, nós tivemos, né, já no ano também de 1997 e 1998, a reinvenção da Festa do Divino, que apesar dela ser uma prática, né, a Festa do Divino ser desde os anos 1774, ela houve um momento também de paralisação e ela volta nesse bojo, né, das lutas negras, dos movimentos e associações negras, se reinventa a partir desse contexto. Depois desse momento, a gente tem um outro grupo se formando também, que é o Moçambique Catopé, Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, liderado pela congadeira Capitua, Maria Auxiliadora Marte. E depois nós temos a formação também do Congado Catopé, São Sebastião e São Benedito, liderado pelo capitão José Tadeu do Nascimento, que se formou em 2003, lá no bairro Matozinhos. Então, assim, talvez vocês devam estar achando estranho mencionar tantas localidades, mas é justamente para trazer um mapa, né, dessa cidade, o quanto essas pessoas vão se conectando, formando os seus grupos em momentos de luta e resistência. Esse grupo, né, quis trazer essa ambiência para trazer o grupo do Capitão Tadeu, que se formou no ano de 2003. Ao ser, né, criado, eles tiveram a preocupação assim, de dois principais fatores, né, na formação. Um que era reativar a festa de São Sebastião, lá no bairro, e um outro que era de fortalecer a identidade, né, dos moradores do bairro Matozinhos, sobretudo ali na Avenida Santos Dumont. E esse grupo ele era atrelado também com questões políticas, né? Tanto é que o capitão José Tadeu ele fez parte, né, da associação de bairro, enquanto vice-presidente, dentro desse momento de muitas atividades. E aí eles desenvolviam festas incríveis que tinha esse caráter pedagógico de se pensar as identidades negras. Então, nesse sentido, o principal foco deles, né, era essa atividade, criando essa agenda em janeiro, abrindo, né, as festividades congadeiras de São João del Rei, e tinha o foco que era a missa enculturada. Nesse sentido, o Capitão Tadeu vai contar para a gente, ele vai dizer o seguinte, que a missa enculturada ela tem um compromisso de ser uma missa diferente, porque ela remete a saberes, né, lá de África. Então, nesse sentido, eles têm toda uma preocupação com a decoração, que traz uma estética, né, afrodiaspórica, o alimento,
Então, é uma riqueza de detalhes para se consolidar também essa demarcação e identidade muito própria dentro dessa festividade. Mas, assim, muitas coisas acontecem, né, dentro da cidade, delas, uma coisa muito importante que é preciso ser feita e que é levantada pelos congadeiros é o quanto, nos últimos tempos, houve uma procura para esses grupos, né, para que se houvesse o reconhecimento deles enquanto um patrimônio cultural. No entanto, apesar de esse grupo, né, ele é também um dos bens imateriais da cidade, né, ele é reconhecido. No entanto, há a crítica de que nem sempre o poder legislativo e municipal e também do próprio fã traz o respaldo no sentido do teor, né, de bens, né, o respaldo financeiro para que esses grupos consigam se manter, seguir firme com as suas lutas e atividades na cidade. Então, dentro desse sentido, o Capitão Tadeu faz várias críticas, né? Ele tece críticas que são importantes para a gente pensar até onde, né, esse direito cidadão, de fato, ele chega, né, até a esses detentores culturais que realmente, né, diz muito, traz muito sobre os traços culturais afro-mineiros. Bem, pessoal, não vou contar tudo aqui, vou deixar um pouquinho do gostinho para vocês lerem o texto. Eu falei aqui sobre a tecnologia ancestral presente nos cantos, nas rezas e nas danças do Congado. Falei sobre a festa do divino e nós conversamos sobre os patrimônios culturais e os direitos, na verdade, as lacunas desses direitos de cidadania plena nos processos de salvaguarda das tradições afro-mineiras. Eu abordei a temática que envolve conceitos como catolicismo negro, cosmopercepção congadeira do tronco linguístico banto, a cultura de resistência africana e transcultural. E eu trouxe práticas pedagógicas, né, da história oral e também das músicas de gênero ponto, que nos permitem tecer histórias de autoridade compartilhada com os mestres batuqueiros. E eu espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.